mulher reporta agressão a cada 2 minutos. Isso considerando que apenas 11% das vítimas de violência procura a delegacia da mulher. Dessas que reportam, 80% tem algum vínculo afetivo com o agressor. Isso quer dizer que a gente está falando de um ex-marido, de um atual namorado, de um companheiro. 54% das pessoas conhece uma vítima da violência doméstica. Olhem ao redor, a gente está falando que metade dessa sala conhece uma mulher vítima de violência. A gente está falando que aqui está sentada uma mulher que passou por isso. Está sentado o filho de uma mulher que passou por isso. Está sentada uma amiga, uma colega de trabalho. 3 mulheres morrem todos os dias, apenas pelo fato de serem mulheres. Não é em confronto com a polícia, não é em acidente de carro, não é de um ataque cardíaco, é só por serem mulheres. Por que a gente está falando desses números? Porque tem muito mito quando a gente fala de violência contra a mulher. Que mitos são esses? Primeiro, não tem nada a ver comigo. Imagina. Mulher que sofre violência doméstica é o quê? Não tem respeito próprio, certo? Não tem autoestima, é fraca, é burra. Eu não tenho nada a ver com isso. Violência doméstica acontece aonde? Na periferia, não vai acontecer com a minha filha. Não é? É coisa de marido e mulher, eles se resolvem. Não é meu problema. Outra clássica. É fácil de resolver, gente. Homem que bate mulher é o quê? Monstro? Não casa com monstro. Fácil. Não é? Ou, vamos lá. Tá bom, eu sei que às vezes a gente casa com um médico, acorda do lado do monstro. O que fazer? Corre, foge. É simples. Só que não é fácil e não é simples. E a nossa missão hoje aqui é justamente tirar a venda e olhar para a realidade sem maquiagem. E eu não vou mentir. Não vai ser fácil. E não vai ser fácil justamente porque eu não vou trazer nada de novo. O que eu vou contar vai soar muito familiar para vocês. Vocês conhecem essas histórias. Vamos começar contando a história da Polly. Quem é a Polly? A Polly é aquela mulher que ninguém imagina que é vítima de violência doméstica. Porque ela mora num bairro bom, certo? Classe média. O marido da Polly, cara bonito, né? O cara que é super prestativo na igreja, o cara que é divertido com os vizinhos, o brother do futebol. Você conhece ele é super legal, todo mundo adora ele. A Polly mesmo demorou muito para entender que o que ela estava vivendo tinha nome e chamava violência doméstica. Sabe por quê? Porque as histórias que a gente conta são muito ruins. Como que é a história de violência doméstica? Tapa na cara todo dia, certo? O casamento dela não era assim. Um dia tinha cinema, um dia tinha flores, no outro dia muitas declarações nas redes sociais, casal Instagram, certo? No outro dia soco na cara, mas calma, pera. Não é que ele é um cara de fazer essas coisas, não é? Ele estava o quê? Bêbado. E aí você entende como é que é, né? Na semana anterior, por exemplo, que ele puxou o cabelo, também não é uma coisa que ele faça, só que ele estava muito estressado por causa de trabalho. Vocês ficam estressados por causa de trabalho, não fica? Fica, acontece. Não é? Na outra semana, ela chegou tarde do trabalho e quando ele chegou em casa não tinha janta. Ela está careca de saber que isso deixa ele nervoso. Vocês entendem, não é? Ela mesma, quando estava nessa situação, pensava, vítima de violência doméstica é mulher assim, que não tem família, não tem faculdade, né? Não tem estrutura nenhuma. Eu não tenho nada a ver com isso, gente. Eu tenho um relacionamento que tem problemas, mas é um relacionamento bom. O relacionamento de vocês não tem problema? O que importa é que no dia seguinte, ele levava café na cama, pedia desculpa, dizia que não ia mais acontecer. Quando é que caiu a ficha de que tinha alguma coisa meio estranha? Quando os filhos da Polly começaram a ficar agressivos entre eles e com ela. Não me entendam mal. A Polly, ela sabe ensinar aos filhos o que é certo. Mas todo mundo que está aqui sabe que o que a gente ensina como mãe vale menos do que o que a gente vive. Vocês imaginam o que é para a cabeça de um menino crescer vendo a mãe sofrer violência?
Vocês imaginam como ele se sente impotente. Vocês imaginam a raiva. Vocês imaginam o que isso faz com a cabeça e com o coração de um menininho, crescendo, vendo isso. Isso não estava ok para a Polly. Mas o que realmente mudou para ela foi ter uma colega de trabalho que vivia a mesma coisa que ela, só que como filha. O pai dessa amiga era igual ao marido da Polly. Então ela conhecia tão bem o ciclo que ela conseguia prever o próximo estágio. E aí caiu a ficha para a Polly que ela não estava vivendo uma história especial, que não era a história dela e do marido, que ela estava vivendo um clichê antigo, que já maltratou milhões de mulheres, que já destruiu milhões de famílias. Foi essa amiga que levou a Polly para a delegacia quando o marido agrediu ela. Vamos mudar a história e vamos falar um pouco da Fran, que é uma história completamente diferente. A Fran é aquela mulher que sabe muito bem que está passando por violência doméstica, porque ela já saiu de casa, foi para o abrigo, recebeu ajuda, encontrou perspectiva, sabe que existe vida fora disso e volta para o agressor. Ela é a mulher que desperta todo o nosso preconceito. Mas eu vou pedir para vocês escutarem com atenção e com carinho a história dela. A Fran vem de uma família completamente desestruturada, onde ela nunca se sentiu amada, protegida, cuidada. Ela sai de casa com 15 anos para casar, para construir uma vida melhor. Só que cada ano que ela passa construindo esse lar e essa família para os 3 filhos, para que eles tenham a família que ela nunca teve, torna mais difícil para ela quebrar o ciclo da violência. Sabe por quê? Porque quando ela fica por valorizar a família. Porque ela não quer deixar de herança para os filhos o lar desfeito que ela tinha. E isso me traz uma profunda conexão com a Fran. Porque o que faz ela ficar, os valores dela, são coisas que eu valorizo também. Então, para quebrar esse ciclo da violência da Fran, a gente precisa urgentemente repensar o nosso conceito de família, ampliar o conceito de família, para que uma mulher sozinha, com 3 filhos, cuidando com amor e afeto, represente tudo que o valor de família significa, em sua completude, não falta nada. E para que uma família onde uma criança seja criada assistindo violência todos os dias, sempre com medo, sempre insegura, seja uma traição a esse valor. Se a gente falar isso, se a gente discutir isso aqui, vocês entendem que se a gente discute isso aqui em todos os lugares, para a Fran sair de casa deixa de ser o que destrói a família dela e passa a ser a atitude que salva a família dela. Entendem? Outra coisa que a história da Fran nos mostra é que por trás de histórias de violência tem também histórias de amor. Ninguém quer falar disso. Mas são histórias de pessoas quebradas, feridas, que chegam para um relacionamento sem nada, mas colocando na mesa tudo que elas têm. A gente fala com muita crueldade que mulher que fica é porque gosta de apanhar. Não é fácil sair da violência, mas é mais difícil ainda deixar para trás a primeira pessoa que te deu amor, que cuidou de você. E que você sabe que não te dá mais porque não tem. Ele bate porque o avô bateu, porque o pai bateu, e porque a gente vai atrás de gerações e gerações e gerações de violência. Então, é por isso que é tão difícil quebrar esse ciclo, por isso que a gente continua rodando no mesmo lugar, porque a gente não está tentando quebrar o vínculo entre a Fran e o marido dela. A gente precisa quebrar a resistência, a inércia de gerações e gerações e gerações que nos legaram uma única forma de resolver conflito. Mas por isso também que é tão potente, é tão importante, que merece que a gente coloque toda a nossa atenção, todo o nosso esforço, todo o nosso investimento. Porque libertar a Fran não é libertar só ela,
É libertar todas as gerações que vêm depois dela, que não precisam crescer no meio da violência. Então vamos lá. O que a gente aprendeu com essa história? Com essas duas histórias? Que o que a gente fala de violência doméstica não dá conta de nos ajudar a entender o fenômeno, que a narrativa não nos protege de forma que a gente não entre nessa roubada. Se a gente estiver nela, perceba rapidamente e consiga sair. A gente precisa de uma nova narrativa. Como começa um relacionamento abusivo? Adivinhem? Igual o de vocês, gente. Alguém aqui casou com sapo? Não. Todo mundo casa com príncipe. No início, ele é amoroso, carinhoso, atencioso, leva para passear, dá presente. Qual é o primeiro sinal de problema? Ciúme. Ué, o temperinho do amor? Isso, o temperinho do amor. O agressor usa o ciúme como uma desculpa para isolar a mulher. Os amigos, a mãe e o pai, eles se metem muito no relacionamento. É melhor a mulher parar de falar com eles. E é através dessa ferramenta, desse isolamento, que ele deixa a mulher numa situação que não tem ninguém para dizer que ela está entrando em perigo. Não vai ter ninguém para dizer, amiga sua louca, tá estranho isso aí, né? Queria que vocês pensassem um pouquinho sobre o relacionamento de vocês e o quanto tem de controle no relacionamento de vocês hoje. Amor e controle não são uma mistura que faz bem nunca. É tipo o energético e álcool. Não faz bem nunca e às vezes pode te matar. Não convém misturar. O que mais que ele faz? Depois de isolar a mulher, ele vai começar com agressão psicológica, agressão verbal. Chamar de burra, incompetente, preguiçosa, feia, não é? Por que isso é importante? Porque ele vai minar a autoestima dela. Porque assim ela não vai ter força para dar um basta na situação e ir embora. É só quando a mulher já está isolada e já está frágil que vem a agressão física. E logo depois já vem o pedido de desculpa, a reconciliação e a lua de mel. E aí a gente volta para o início do ciclo. Então, o que é muito importante a gente ficar dessa conversa é que a gente tem como imagem mental da violência doméstica o tapa, e essa não é a melhor imagem. A melhor imagem, e os homens vão me entender, é do cerco. Quando a gente quer invadir um país, a gente corta o suprimento de água, de comida, de comunicação, de energia. A gente enfraquece o inimigo, para quando o confronto físico acontecer, ele já está tão fragilizado que ele não consegue colocar resistência. Esse é o modus operandi da violência doméstica. É um ciclo que se repete e que se aprofunda, deixando a mulher cada vez mais isolada e cada vez mais frágil. A gente está caminhando para o fim da nossa conversa e o que eu gostaria que a gente tivesse compreendido com essas histórias que eu contei. Primeiro, que é um problema nosso, é um problema prevalente. Não existe nenhum grupo na sociedade que está livre disso. Jovem, rico, descolado, evangélico, feminista, todo mundo é vítima também. Segundo, que não é simples. Violência doméstica é um reflexo de estruturas da nossa cultura. Falar de violência doméstica é falar de papéis de gênero, é falar de ideais de família, é falar de como a gente resolve conflito. A gente não vai resolver um problema tão profundo sem questionar as ferramentas que a gente recebeu e sem criar um novo sistema. Então, eu queria deixar um convite, um pedido. Meninas, mulheres, migas, vamos acabar com esse mito da mulher salvadora, que vai abraçar um homem quebrado para curar, para transformar ele. Esse mito nos deixa num lugar muito vulnerável. Isso é um risco de vida para a gente. Ciúme não é o tempero do amor. Ciúme é perigoso, é um sinal de alerta. Corra, Lola, corra. Amor e controle é uma mistura que não combina. Meninos, homens, migos, precisamos urgentemente rediscutir o papel de masculinidade. Rediscutir tudo que falaram para você que significa ser homem. O que é ser homem hoje em dia?
Como é que um homem se comporta? A gente precisa encontrar novas formas de lidar com a frustração, com o medo, com a angústia, com a raiva, com a dor, com o não saber. É muito, muito difícil mudar a herança que a gente vai deixar para a próxima geração. A gente sabe disso. Requer muito esforço mudar as respostas automáticas que vêm com a força de gerações e gerações e gerações. É assim porque sempre foi assim. Mas é possível. Vamos? Obrigada.